Ser humanos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho com mais um vídeo do Física para Leigos. Física para Leigos na FMC. Sim, nós vamos comentar a prova deste domingo, da prova da FMC 2022.2. Pegue a sua folha, seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha, o que for, e vem estudar. Vamos lá! Estamos de volta em definitivo. Claro, nós vamos comentar a física da prova de domingo agora, da FMC 2022.2, Faculdade de Medicina de Campos. Muitos dos meus alunos aí, alunos espalhados, né, por todo o Brasil, fizeram essa prova. É uma boa faculdade de medicina e eu estou aqui para a gente comentar a parte de física. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas, procurando resolver questões de vestibular, dicas na parte de física, física do zero com algumas dicas matemáticas, né, ferramentas matemáticas. Então você vai lá, não dá trabalho nenhum, se inscreve e ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos, ok? E depois que você assistir os vídeos, não esqueça de deixar o seu joinha, de curtir para dar aquele engajamento no canal, beleza? Preparados? Vamos lá comentar então a prova FMC 2022.2. Vem comigo! Beleza, estamos aqui em definitivo na questão 33 da parte de física e matemática, que é a parte 3 dessa prova. Leandro, o que você achou da prova, assim? Cara, eu olhei a prova, não é uma prova fácil, né? A banca da UF, ela é bem exigente, mas foi uma prova em que todas as questões exigiam um cálculo. Então foi uma prova um pouco enjoadinha por isso, tá? Eu classificaria como média para alta, ajudar você a tirar dúvida de como você resolveu essas questões aqui, beleza? Então vamos a 33, uma questãozinha aí que fala de colisões, tá? Então bastaria saber o tipo de colisão para você poder fazer essa questão, beleza? Uma partícula de massa 2m trafega com velocidade constante 2 e o vetorzinho v ali, né, ao longo de uma reta. Ela colide com outra partícula de massa mzinho que estava em repouso sobre a mesma reta na sua frente. Então a velocidade inicial daquele corpinho ali, essa velocidade aqui é zero, está em repouso, tá? E aí esse 2v vai colidir de massa 2m com velocidade 2v vai colidir com esse de massa m. E ambas permanecem grudadas após a colisão. Então, quando permanecem grudadas após a colisão, o que isso significa? Significa que nós temos um tipo de colisão chamada colisão inelástica. Ah, Leandrinho, bacana. Então, na colisão inelástica, você tem o quê? Você tem que, no final, eles vão ficar grudados com uma mesma velocidade que nós denominaremos, embolei aqui, Vzão. Tá? Esse V aqui, esse vetor V diferente, tá bom? Do outro Vzinho para diferenciar. A velocidade do conjunto, exatamente essa que eu quero saber, formado pelas duas partículas após a colisão, é... Então nós vamos usar o conceito de conservação da quantidade de movimento. Ou seja, eu não tenho forças externas atuando aonde? Sobre essas duas partículas nesse sistema. Bola em partícula maior e partícula menor, de 2m e de m. Eu não tenho forças externas. Se eu não tenho forças externas, já comentamos sobre isso aqui em uma das provas da FMC, né? Quando nós falamos de conservação da quantidade de movimento, nós sabemos então que a quantidade de movimento antes será exatamente igual à quantidade de movimento depois. Ah, Leandrinho, bacana. E eu sei que quantidade de movimento, vamos botar aqui em caneta laranjinha, que quantidade de movimento é m vezes v. Só que eu tenho quantidade de movimento de 2m. Eu tenho. Seria 2m vezes 2v, que é o vetor v, né? Aqui, sem problema. E depois, Leandrinho, depois eu tenho uma soma das duas massas, que eles estão juntos, então será 2m mais m, todos os dois com uma única o quê? Velocidade v. Então você vai ter um vetor em função do outro, dando um valor. Quantas vezes vai dar aquele vetor
velocidade das duas partículas juntas, né? Então nós temos aqui 4mv na verdade, tá? 4mv igual a 3m e o Vzão. Ah, beleza, Leandrinho, porque aí eu posso cancelar m com m. Perfeito. E aí você chega à conclusão final. Qual é a conclusão final? Que a velocidade, o vetor velocidade com que os dois caminham juntos será o quê? 4/3 do vetor velocidade com que a partícula de massa maior tinha. Ah, legal, hein, Leandro? Então não tem nada a ver. Ele não pediu módulo, né, Leandro? Por isso que você não está usando o termo módulo da velocidade. Pois é, ele está ali relacionando dois vetores. O tamanho daquele vetor Vzão será 4/3 o tamanho daquele valor Vzinho, já que o primeiro está em repouso. Beleza? Resposta, olha aqui, nós temos a letra A de amor. Coisa boa! Beleza? 33 está aí, deixa o seu comentário, qualquer coisa que você queira dizer que você fez de outra maneira, etc. Vamos à próxima? Vamos à 34. Questão 34. Vamos à questão 34, hein? Uma mola ideal de constante elástica K igual a 20 newtons por metro e massa desprezível encontra-se suspensa verticalmente por uma de suas extremidades que está fixada no teto de um recinto. Considere que a aceleração da gravidade nesse recinto seja 10 metros por segundo ao quadrado e que a posição da extremidade livre da mola nessa situação relaxada seja identificada por Y0. É o primeiro desenho que o Leandrinho fez ali. Exatamente o que a gente acabou de ler. Uma partícula de massa 0,2 kg é presa na extremidade livre da mola e abandonada na posição Y0. Soltou, onde a mola está relaxada. A partícula cai verticalmente e quando ela atingir a posição mais baixa de sua trajetória, a distensão da mola será. Então vamos supor que a posição mais baixa seria essa posição aqui, que eu vou chamar de Y. É a posição mais baixa. O que aconteceu entre Y0 e Y? Exatamente o que chamamos de distensão. Ocorreu uma deformação, ocorreu um X. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Ocorreu uma distensão, uma deformação dessa mola, quando ela partiu do Y0 e fez o quê? Atingiu o seu ponto mais baixo em Y, tá certo? Tendo uma distensão X, fazendo com que o bloco, se eu analisar o bloco, a energia que existe no bloco antes e depois, desprezando qualquer tipo de resistência sobre esse bloco, né? Eu desenho um bloco aqui, mas é uma partícula, como ele falou ali, né? Você vai interpretar o quê? Que o bloco sofre uma energia antes, com a mola sem estar distendida, está relaxada, e depois, no final, como esse bloco está ligado a essa mola, existe uma energia sobre esse sistema, ok? Então, se eu desprezo aqui a resistência do ar, eu tenho que a energia mecânica inicial será igual à energia mecânica final. Perfeito. Qual a energia mecânica que ele tem no início? Ele está a uma distância do ponto Y, que é o ponto mais baixo, e está a uma distância X, que é a própria alturazinha. Né, o X máximo ali, a gente diz a distensão máxima que ela pode sofrer no ponto mais baixo da trajetória. Então eu tenho uma energia potencial gravitacional, porque ele está a uma distância na vertical daquele ponto Y. Então eu tenho M vezes G vezes H. Mas o meu H é quem? É o próprio X. Tá? Então o meu H, a minha altura, a altura que eu tenho que aquele bloco vai percorrer é uma altura X. Como está preso ao bloco, o que vai acontecer quando houver uma distensão na posição mais baixa? Ele percorreu a distância desejada até o ponto mais baixo, eu quero saber a distensão naquele ponto, então não tem que ter nenhum outro referencial, eu vou ter o referencial naquele ponto, e praticamente ele para.
para poder voltar, porque tem uma energia elástica chamando ele de volta. Então, na posição mais baixa, sua velocidade é 0. Tá? Então não tenho energia cinética, eu tenho apenas uma energia neste bloco, por estar ligada a um corpo que se deforma, que é a energia potencial gravitacional, que é o kx² sobre 2. Perfeito? Nós podemos simplificar aqui o x com o quadrado e, claro, substituir agora os valores. Massa 0,2 vezes 10 igual K 20 vezes x, que eu quero saber, sobre 2. Perfeição? Aqui, ó, posso simplificar o 0 com o 0. Ok? Dividir o 2 com 2. Quanto vale a minha distensão ou deformação no final? 0,2 metros. Perfeito? 0,2 metros. Bem, gente, o que acontece? Está batendo exatamente igual ao gabarito provisório, né, que a FMC soltou, 0,2 metros. Para ser de coração, como está exatamente, tá, no gabarito da avaliação, beleza? Gabarito que saiu agora, gabarito logo depois da prova, né? Vamos à questão 35, então. Quer coisa, deixe sua mensagem aqui, beleza? 35, questãozinha de eletrodinâmica, e é uma questão interessante. Questões antigas da FMC já tinham cobrado essa parte de segunda lei de Ohm, então fiquem ligados aí para quem for fazer, galera nova que vai fazer para o próximo semestre de 2023.1, fique ligado aqui, a FMC, a banca da UF está cobrando muito questãozinha dentro aí de trabalho com resistores, principalmente com a segunda lei de Ohm. Questãozinha, nívelzinho alto, tá?Essazinha aqui, pensamentozinho na interpretação um pouco chatinha. Um fio de cobre de comprimento X é cortado ao meio em 2 pedaços idênticos de comprimento X sobre 2. O desenho já está aqui ao lado para você. Cortou, tá ali, X sobre 2. X sobre 2 é o tamanho, tá, desses fios de cobre. As extremidades de cada pedaço são reconectadas aos pares. Isso que é interessante. Vai se reconectar ao par, não é um alinhado ao outro, vai ser conectado em pares. Então seria o quê? Vamos supor que essa extremidade aqui fosse extremidade 1, 2, aqui ele chama de 1 linha, né? E aqui 2 linhas. Ou seja, esse é o A e esse é o B. Perfeito? Então, o que ele fez? Olha que interessante. Deixa eu tentar fazer o desenho aqui junto com vocês. Ó, ele pegou o pedaço A. Então, vou pegar aqui o pedaço A, que é basicamente esse pedacinho aqui. Tá? Se tiver do mesmo tamanho que tá lá, não tem problema nenhum. Pronto, esse é o pedaço A. Deixa eu fazer aqui a entrada e a saída. Pronto. Mais ou menos, mas tudo bem. Quebra um galho. Só pra gente entender. Então tá lá. X sobre 2, esse é o pedaço A, onde eu tenho 1, tirar aqui, e 2. Eu vou conectar ao par. Então eu vou pegar a extremidade 1 do pedaço A e conectar em par ao B. Então eu vou fazer isso daqui. Olha que interessante, ó. Conectar ao par é o quê? Um ao lado do outro. Aqui, ó. Isso é conectar ao par. Vamos ver se vai ficar bonitinho aqui no desenho do titio. Vamos lá. Ó, aqui e aqui. Pronto. Conectado ao par. Eu conectei 1 com 1 linha e conectei 2 com 2 linhas. Percebam, ser humanos, que o tamanho permaneceu o quê? X sobre 2. Mas esse resistor, esse fio de cobre, na verdade, que é um resistor, né? Também, ele tinha aqui uma área da seção transversal A. Quando eu dividi ao meio, eu mudei o comprimento, mas a área continuou sendo, tanto no B quanto no A, continuou sendo A. Quando eu coloco os dois ligados, né, conectados aos
pares, ao par, né? Um com o outro. Olha o que acontece com minha área. Eu tenho aqui um A e logo abaixo eu tenho um A. Imagine se eu faço o seguinte, coloco esse fio do jeito que ele está aí em um circuito elétrico. A corrente, ela vai penetrar agora o quê? A soma dessas duas áreas. Ou seja, vai penetrar em 2A. Tudo bem? Show de bola? Pescaram? Quer coisa? Volte um pouquinho e pode aí deixar a sua mensagem. Perceberam? Show, né? Então vamos lá. Ó, a resistência elétrica desse par de fios conectadas dessa forma é... Então o que nós vamos lembrar? Qual é a relação da resistência, Leandrinho? Com comprimento e com área. Tá. Nós temos que a resistência ela é proporcional ao comprimento. Se o comprimento aumenta ou se o comprimento diminui, o que acontece com a resistência? Proporcionalmente, ela também se modifica ou aumenta ou diminui, respectivamente. E a resistência é proporcional ao inverso da área. Ou seja, se a área aumenta, a resistência diminui. Se a área diminui, a resistência aumenta. São inversamente proporcionais. Se o material do fio de cobre, né? Cobre, então o material é cobre, possui uma característica também que influencia na resistência, nós chamaremos de Rho, que é uma letra grega que significa o quê? Significa a resistividade elétrica desse material. Tudo bem? Resistividade elétrica é uma constante, tá? Então eu não mudei o fio, o material do fio. Eu apenas cortei e liguei eles em par. Então nós vamos obedecer exatamente, se Rho é uma constante no mundo, nós vamos obedecer aquela regra de proporcionalidade. O que aconteceu com o novo comprimento? O novo comprimento L'. Ele é o quê? Ele é a metade de L do comprimento anterior. Então aqui, o que vai acontecer com a resistência nova? Ela vai cair a metade. Muito bem, Leandrinho. Mas não só isso, ocorrem duas coisas ao mesmo tempo, tá? A nova área é o dobro da área antiga. Ah, tá. E aí o que vai acontecer com a nova resistência? Também vai cair a metade. Então eu caí a metade, o quê? 2 vezes. Eu diminui então quantas vezes? Se eu for colocar na expressão, né? R igual a famosa Rho lá. No, God! No, God, please, no! 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 Eu e as piadas sem graça. Tem jeito. Moisés. Não consegue, né? Então será Rho vezes L sobre A. E a nova resistência será o quê? Olha que interessante. Rho vezes L sobre 2, que é o novo comprimento, sobre 2A. Esse 2 desce, não é isso? Ficaria Rho vezes L sobre 4A. Quem é Rho vezes L sobre A? Quem é isso daqui? Ó, isso daqui é o meu R. Então, R', ele vale o quê? Acabamos a questão, né? O meu R' vale R sobre 4. Mas nós já tínhamos visto isso anteriormente. Porque se eu diminuir o comprimento 2 vezes e aumentei a área 2 vezes, se eu aumento a área, cai a resistência. Então, a resistência caiu 4 vezes. Não precisava nem substituir na fórmula, né? Só pela relação a gente já tinha feito essa questão. Bacana ela, né? Um nível também um pouquinho pesado para gente que tem que lembrar da segunda lei de Ohm. Resposta, letra E. 4 vezes menor que a do fio antes que tivesse dividido ao meio. Então nós temos aqui a resposta E. Beleza, gente? Legal. Questão também com nível bem elevadinho. Vamos a 36. Vem comigo. Como nós conversamos, né? Essa prova não foi uma prova tão fácil. A gente fez uma 33, lembrando ali do conceito de colisão inelástica, beleza. Já veio a questão do bloquinho de conservação de energia. Tá, até agora legal.
mas pegamos duas pedreiras aí no meio, né? Lei de Ohm, segunda lei de Ohm, e agora vamos trabalhar termodinâmica, mas temos que lembrar de uma expressãozinha aí que o aluno costuma dar uma esquecida, mas vamos lá, vem comigo que eu vou ajudar você a lembrar. Um recipiente de vidro de 2 litros está hermeticamente fechado e contém N moles de um gás ideal monoatômico. O gás é aquecido e um manômetro instalado na sua tampa registra que a pressão do gás no interior do recipiente aumentou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado para 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. A quantidade de calor absorvida pelo gás nesse processo foi de... Então vamos lá, vamos por partes. Primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor é a soma de quê? Da variação da energia interna que eu vou ter, já que o gás foi aquecido e vai alterar a temperatura, mais o que? O trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Gente, quando que o gás vai realizar trabalho? Você tem que ter mudança de volume. Acredito, a questão não falou, mas o recipiente sendo de vidro, a gente analisa que a temperatura, olha que interessante, ela não seria suficiente para o recipiente de vidro fazer o quê? Se deformar. Nem para mais, nem para menos. Teria que ser uma temperatura bastante alta para alterar a pressão de 1 para 3, vezes 10 a quinta, ou seja, de 1 a 3 pascais. Né? Eu acho que isso não é um aumento de temperatura, um aumento de pressão suficiente para pegar o 2 litros de gás de N moles ali que a gente tem ali e expandir o vidro. Se não há essa possibilidade, o trabalho será zero. Então nós temos que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Leandrinho, eu não tenho informações para variação de energia interna. Será que eu tenho que lembrar daquela expressão que você falou em sala de aula? Que muitas vezes cai? O ΔU, ele depende de quem, gente? O ΔU, ele é proporcional à variação de temperatura, porque houve o aquecimento. Então, a partir de expressões feitas pela energia cinética dos gases, a gente chega a essa relação do ΔU. ΔU, para gases monoatômicos, 3 meios de N, que é o número de moléculas que eu não tenho, R, constante universal dos gases, ou no sistema usual ou no internacional, que eu também não tenho, vezes a variação de temperatura, que eu também não tenho. Pô, Leandro, mas você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem N, tá ali na questão, mas você não tem R, a prova não forneceu, você não vai precisar decorar, o professor sempre fala isso, eu não tenho a variação de temperatura. E aí? Tá, e aí que vamos lembrar de uma equaçãozinha chamada equação para gases de Clapeyron. Ah, Leandro, calma aí. Aí já começou a ficar um pouquinho mais claro. Porque Clapeyron, perdão, seria PV igual a nRT. O que acontece? Você não tem variação de volume, aquele volume é constante. Mas se a temperatura variar, alguém tem que variar a pressão e volume também no estudo dos gases, não é isso? Então seria a pressão, como vocês viram ali, 1 vezes 10 a quinta para 3 vezes 10 a quinta. Então, com a variação de temperatura, nós tivemos o quê? Uma variação de pressão. Então, quem é nRΔT? Ah, Leandrinho, agora ficou um charme. Ó, quem é isso daqui? Isso daqui nada mais é do que... E aí? ΔPV. Tranquilo? ΔPV. Perfeito? Quem é o ΔP vezes V? nRΔT. Então eu vou pegar essa parte e vou substituir aqui em cima. Pronto, beleza. ΔU, que é igual ao meu calor, será igual a 3 meios de quem? nRΔT, que é quem? Variação de pressão vezes o volume. Ok, vamos lá. Que é igual a 3 meios de que? ΔP, pressão final,
3 menos a pressão inicial 1. Cadê o 10 aqui ainda, Leandrinho? Vou botar em evidência aqui para os dois, para facilitar meu cálculo. Posso botar ali dentro, Leandrinho? Não teria problema nenhum? Problema nenhum. Aqui só um macetinho que o Leandrinho está passando para vocês. Vezes o volume V, que vale 2 litros. Leandrinho, posso deixar em litros? Não. Mas nós sabemos que 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então são 2 vezes 10 a menos 3. Tá? 1 metro cúbico são 1000 litros, ou 10 ao cubo litros. Estou fazendo o inverso, que é só colocar o sinal do expoente trocado. Tá bom? Então nós temos que Q igual a 3 meios vezes 2, tá certo? Vezes 2 vezes 10 ao quadrado. Já posso até cortar um 2 com 2 para facilitar a minha vida. Resposta final, 6 vezes 10 ao quadrado, joules. Que coisa linda! É o valor da minha quantidade de calor, que respectivamente é o valor da minha variação de energia interna, para, consequentemente, olha que monte de consequente, né? É o valor de quê? Resposta, letra C. De quê? De coração. Oh, coisa boa. Oh, meu Deus. Show! Questão de que nível? Médio para alto. Tá vendo como é que a prova foi aí um pouquinho complicada, né? Um pouquinho chatinha. Vamos para a última? Continue aí, sai daí não. Vamos para 37. Sim, ser humanos lindos de todo o Brasil. Já tínhamos resolvido aqui no Física para Leigos. Eu vou deixar o cardzinho lá em cima, porque eu não sei qual é a prova, mas vocês podem acessar a playlist da resolução da FMC, que eu fiz uma questão de lente com vocês. Vou deixar o card aqui também, que tem uma dica dentro da parte de física sobre o aumento linear transversal que eu fiz aqui no canal com vocês. Então quem assistiu antes de fazer a prova falou: meu, Leandro me salvou, coisa boa, tá vendo? Então, quem assistiu aqui a resolução das provas, nós fizemos algumas na parte de refração, principalmente uma de lentes, tá? E a dica para física também ficou por conta do aumento linear transversal que a gente vai utilizar aqui. Vamos lá, então? Uma lente é utilizada para projetar a imagem de um objeto em um aparato que está posicionado, esse aparato, a uma distância de 60 centímetros da lente. A imagem formada é invertida e 5 vezes maior que o objeto. Legal. Nessa situação, a distância focal da lente é de... Vamos lá. Ele quer saber o quê? Essa distância aqui, tá? Distância focal da lente. É o Fzinho que a gente já conhece. O que eu tenho sendo fornecido na questão? A distância do aparato aonde está formada a imagem que ela é projetada. Então vamos comentar aqui um pouquinho de teoria. Por que eu desenhei uma lente esférica convergente? Porque toda lente convergente, quando converge os raios que passa por ela, é capaz de projetar imagens chamadas imagens reais, de naturezas reais. Então, se você comparar o estudo de espelho esférico, quem faz isso é o espelho esférico côncavo. Só que no espelho esférico prevalece a reflexão e nas lentes prevalece a refração, porque o raio passa por ela. Show? Só que o estudo de formação de imagens e o estudo analítico de Gauss são muito parecidos. Só que em um prevalece a reflexão e o outro a refração. Então, como são as imagens formadas, né, pela lente convergente? Depende do posicionamento do objeto. Ele pode estar além do anteprincipal, no anteprincipal, e como está ali entre o anteprincipal e o foco. Estando entre o anteprincipal e o foco, a imagem formada é exatamente aquela que eu representei para vocês. Ela é maior, ela é invertida, né? E ela é projetada, ela é real. E qual é o tamanho dela? O tamanho da imagem vale, né? Atenção, hein? 5 vezes o tamanho do objeto. Mas como no estudo analítico de Gauss, a gente analisa a parte de tamanho na vertical, se eu adotar aquele eixo ali como o eixo X e o eixo vertical como o eixo Y, exatamente ali no centro óptico dessa lente, a parte de baixo vão ter valores negativos para os valores de I ou de O. Então nós temos aqui menos 5O para o tamanho da imagem, que ela é invertida.
Toda imagem invertida terá o sinal de I negativo. Tá certo? Belezinha? Bem, e como nós temos a distância do aparato até a lente, nós temos aqui uma distância bem conhecida como P', que é a distância da imagem até a lente. Se a imagem é projetada do aparato, então nós temos aí o P' sendo fornecido na questão. Quanto vale o P', tio Leandrinho? 60 centímetros. Vamos para o sinal? É positivo ou negativo? Toda imagem projetada, ela vai ser projetada pela lente do lado positivo, tá? Para o P'. Todo lado à direita do eixo horizontal, se eu posicionei dessa forma, né? De onde vem a luz? Do lado esquerdo. Então, do lado direito, onde a imagem será projetada, o eixo X, que é aquele eixo principal que vocês estão vendo, uma linha preta ali, terão valores positivos. E do lado do objeto, terão valores negativos, tá certo? Que é exatamente onde as lentes formam suas imagens virtuais. Mas isso fica para outro momento. Então, é isso que nós temos fornecendo na questão. E aí a questão pede o quê? O valor de F. Ah, legal, Leandrinho. Então, calma aí. Para encontrar F, eu posso encontrar pelo aumento linear, com a expressãozinha que você usou aqui no Dicas, né, para a Física, dicas de aumento linear transversal, né? A igual a F sobre F menos P, só que eu tenho um probleminha. Eu não tenho o valor de P. Então eu teria que encontrar esse valor de P. Não precisa ir por esse caminho. Você pode achar o valor de P e depois, inclusive, partir para a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A fimose é um pinte mais uma pelinha. Ai, meu Deus. Tá bom. Então vamos lá, a gente acha então o P', o P, na verdade, perdão, através da expressão A igual a menos P' sobre P. Então quem é A? O A é a relação de I sobre O. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Perfeito? Agora eu vou vir para cá, a gente tem mais um espacinho. Quem é I sobre O? Menos 5. Menos 5. Porque o tamanho da imagem é 5 vezes maior que o objeto invertida. Isso é igual a quem? Quem é P'? Menos 60. Posso deixar em centímetros mesmo, não tem problema. Olha as alternativas. Em centímetro sobre P. Beleza? Ó, negativo com negativo na divisão vira positivo. Temos essa aula aqui também, né? Na parte de física do zero. Então, o meu P será igual a quanto? Vamos lá? 12, não é isso? 12 centímetros. Perfeito? 12 centímetros. Coisa boa, hein? Sim, já achei o P. Agora eu vou aplicar onde? Na equação de Gauss para determinar a distância focal. 1 sobre F igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre P', que vale 60. Uai, coloco tudo com um único denominador, né? Então, 1 sobre F é igual a tudo sobre 60. 60 dividido por 12 dá 5. 60 por 60 dá 1. 5 mais 1, 6. Show? Vou aqui inverter, né? Para achar o foco, eu jogo 1 para baixo. Então, tem que inverter o outro lado também. 60 sobre 6. Resposta, quanto vale minha distância focal? 10 centímetros. Observem que a distância focal ela deu positiva. Sim, você já está a um bom caminho para acertar essa questão. Porque todo foco de uma lente convergente, esférica convergente, é um foco positivo. E de uma lente esférica divergente, ela tem o quê? O foco negativo. Então, se você errou no cálculo, com certeza podia encontrar um foco negativo ali, alguma coisa assim. Resposta, letra B, de bola. Que coisa boa. Show? Espero ter ajudado
a todos os alunos que fizeram a prova, a tirar suas dúvidas, onde erraram. Foi uma prova de média para difícil, mas eu espero ter aí ajudado vocês. Show! Finalizamos então mais uma prova recente de domingo, FMC 2022.2. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o joinha. Muito obrigado e deixe sua mensagem para qualquer coisa. Me adicione também no Instagram, me chame, vamos tirar aí as dúvidas do que vocês precisarem, dicas de vídeos que vocês querem que tenha aqui. Enfim, estou às ordens para ler, para escutá-los também. Beijo, hashtag Física na Veia e um grande abraço!